Olá pessoal, esse vídeo é para contar um pouquinho da história de Picolino. Primeiramente peço desculpa para todos aqueles que aqui seguiam o Picolino e por não ter explicado antes, né, o que aconteceu, porque eu parei de postar Picolino de repente. Eu realmente estava num estado deplorável e não consegui fazer isso até hoje. Desculpa. Então, aqui é minha varanda. Nesse canto tinha uma planta Orapnobis. E tinha um ninho nessa planta que foi feita por um casal de viuvinha. Eles tiveram os filhotes, né, foram embora. E aí um cibite se apossou desse ninho. Porém, um tempo depois, o casal de viuvinha voltou. E quis, né, o ninho de volta. Quando viu que estava sendo utilizado, eles ficavam bem na portinha do ninho, esperando essa cibite sair. E quando, né, o filhote dela nasceu, ela tinha que sair para alimentar o filhote. E eles espancavam ela todas as vezes que ela saía ou que tentava entrar. E como é bem aqui na janela, né, da minha cozinha, eu sempre estava observando. E eu observei que ela não estava conseguindo alimentar o filhote por conta disso. Tentei ajudar, mas não deu muito certo. E aí um dia, mais ou menos, eu acho que ele tinha mais ou menos uns 2, 3 dias. Ele era muito pequeno ainda, não tinha pena nem nada quando eu peguei. Eu só peguei porque eu notei que ela não estava vindo e ele gritava muito dentro do ninho. Eu não sabia se era de fome, se era de frio, mas eu quis tentar ajudar, né, de alguma forma. E aí eu peguei. Ai, meu amor. Tentei trocar o ninho de lugar para ver se ela conseguia alimentar o filhote. Não deu certo, não conseguiu. E ele gritava muito dentro do ninho, aí eu resolvi pegar ele. Aí dentro do ninho tinha ele, bem pequenininho, sem pena. E tinha um outro ovinho que provavelmente não ia nascer mais mesmo. Ai, belinha. Porque inclusive ele quebrou sem querer e aí não tinha nada dentro. Graças a Deus, porque senão meu coração ia ficar desesperado, me sentindo culpada, né? Mas só tinha Picolino mesmo. E aí eu comecei a cuidar de Picolino da melhor maneira possível. Ele pedia comida, papinha, a cada 20 minutos. Eu alimentava ele na seringa. Ele comia 0,2 de ml. Daí foi aumentando, né? Até que foi o máximo, acho que 0,7. Quando ele fez 7 dias, eu chamei uma veterinária em casa, porque eu não queria estressar e levar ele para um ambiente contaminado. Chamei para pedir dicas e tudo mais, porque eu estava preocupada se eu estava fazendo tudo direito ou não, né? Eu tinha medo de estar dando, se eu estava dando a alimentação correta ou não. Meu amor! E aí essa veterinária quase matou ele com uma alimentação que ela passou. Teve prisão de ventre. E aí eu parei de vez. E comecei a seguir só as dicas do pessoal que criava esse passarinho, que geralmente lá no Nordeste, né? Que criam muito cibite. Aqui chama de cagacebo. Aí ele comia mingau de farinha láctea, comia frutas, comia muito, gostava muito de mamão, banana, várias frutas. E amava mingau de farinha láctea. Ele comeu até uns 3 meses, não queria sair da seringa de jeito nenhum, era muito mimado. E aí, quando ele fez 3 meses e pouco mais ou menos, que ele estava começando a sair da seringa, mas ainda comia o mingau, porque ele nunca quis a farinha láctea seca, sempre em forma de mingau. Amor! Ele, infelizmente, fugiu. Aqui na minha casa, vocês podem ver, ó, que tem tela. Não sei se dá pra ver, tem tela em toda a varanda. Só que essa parte aqui não tinha tela ainda, eu tinha colocado tela em tudo pra lá, menos essa parte, por conta desse ninho que tava aqui. Eu estava esperando, né, os passarinhos saírem e irem embora pra mim fechar, porque eu já estava planejando fechar tudo pra comprar uma calopsita, que eu queria uma calopsita macho, e inclusive tinha colocado o nome de Billy. Mas nem tudo que a gente planeja acontece, né? Aí, quando eu peguei o Picolino, terminei de fechar aqui, e tava tudo fechado, ele depois começou a voar com 14 dias, podia voar pela casa toda. Ele ficava solto, tinha uma gaiola apenas para ir ao veterinário, que ele passou 2 vezes ao veterinário. Uma que ela veio em casa, uma veterinária, e depois levei em outro. A primeira veterinária quase matou ele com uma prisão de ventre, e o segundo não entendia muito bem sobre esse passarinho. E os 2 especialistas em aves. Aí, meu amor, e mamãe fez esse brinco pra ela, pessoal, pra ela mexer aqui, nessa parte, mas ela quer mexer na parte do metal. E ela é assim, né, meu amor?
Aí, voltando assim de Picolino, cuidei com todo amor e carinho, mas tinha essa janela do banheiro que não estava telada, porque ela é aquela janela báscula, assim, e eu encontrei um pouco de dificuldade de telar ela. E eu mantinha a porta do banheiro fechada. Só que um belo dia, alguém passou e não fechou. E a porta ficou aberta. Nesse dia eu estava limpando o quarto de Picolino. Ele foi lá, falou comigo. Ele era muito carinhoso, muito agarrado comigo. Eu não acredito que ele tenha fugido porque quis. Ele era muito inocente. Inclusive, aqui sempre vinha um mico nessa tela. As rolinhas faziam um ninho ali por cima e ele ficava vindo para poder atacar o ninho dos passarinhos. E eu tinha sempre que ficar brigando com ele para ele ir embora. Picolino, em vez de fugir dele, ia atrás dele na tela e ficava lá batendo papo com ele. E aí, por conta disso, eu fico achando que ele não sobreviveu, mas tento imaginar que sim, porque ele era muito inocente. Não, meu amor. Aí ele falou comigo nesse dia que eu tava limpando o quarto, e depois passou pela janela e foi embora. Nunca mais o vi. Eu entrei em desespero, em pânico, quando comecei a procurar Picolino e não achei Picolino. Rodei o bairro todo com a casinha que ele amava na mão, chamando Picolino para todo lado. E eu não consegui encontrar. Eu não acredito que ele fugiu de propósito, como eu disse. Ele voava muito rápido mesmo, muito rápido, uma bala. Eu acredito que ele passou pelo buraco. Quando ele viu, ele não sabia nem de onde ele saiu e como voltar. E aí, infelizmente, foi isso que aconteceu. Meu Picolino fugiu. Eu perdi o meu Picolino. Eu era assim, completamente apaixonada por ele. E aí eu nem queria mais criar pássaros. Porque inicialmente eu queria uma calopsita macho que ia pôr o nome de Billy. Mas depois de ter acontecido isso, eu fiquei muito triste. E aí eu só peguei a Belinha porque o criador me contou a história dela. Que a mãe, com 7 dias de vida, que ela tinha 7 dias, quando tinha, comeu as 2 pontas das asas e comeu um dedo de cada pé. Né, meu amor? Por conta dessa situação, com 19 dias, eu fui lá buscar ela. Para que a mãe não machucasse ela mais, e comecei a cuidar dela como uma filha. Ela acabou chegando para mim em um bom momento, porque eu estava tão triste. Mais ou menos um mês depois que Picolino tinha fugido, que eu peguei a Belinha. Acabou sendo bom para mim, né? Me consolar e me ajudar a me recuperar da minha tristeza. Mas é isso, pessoal. A história de Picolino é essa. E eu vou deixar vocês com algumas imagens do Picolino e no final vai ter uma imagem de como estava o meu estado deplorável, de tanta tristeza, porque eu não encontrei o meu destino. E aqui vai um alerta para você que ama criar pássaros de forma humanizada, como parte da família, com todo amor e carinho. Não deixe de colocar tela em todas as rotas de fuga, em todos os lugares que tiver assim, com risco do passarinho passar e não voltar mais, fecha com tela. Faz como eu mesma fiz. Só que infelizmente eu pequei em não ter feito no banheiro. Deveria ter dado meu jeito e feito assim mesmo. E me arrependo até hoje, mas não tenho como voltar atrás. Mas tenho como fazer diferente daqui pra frente. Ai, Belinha. Olha lá. Vem, mamãe, vem. Ela tá tentando voar, pessoal. Ô dó. Tem muita dó que ela tenta voar e não consegue. Né, meu amor? Então é isso, gente. Fica aí com as imagens de Picolino. Como eu disse, no final tem uma imagem mostrando pra vocês como estava o meu estado. E me desculpo mais uma vez não ter explicado antes o que aconteceu com o Picolino, para todos vocês que seguiam o Picolino. E para vocês que não conhecem o Picolino, vocês vão conhecer através das imagens que eu vou deixar aqui. Fiquem com Deus. Um ótimo dia. Que cibites esfomeados, gente. Come. (0,4) Comeu tudinho, né, meu amor? Comeu tudinho.
começou a voar. E agora? E agora, quem para esse menino? Fico lindo. Fica meu olho não, hein? Meu sininho está fechado sozinho. Então, se vier encher o saco, pode direcionar. Você não é a única surpresa de estar aqui. Eu achei que ia trabalhar. Oi, amor. Cadê meu amor? Cadê? Amor de mamãe. Ó, amor de mamãe foi embora, abandonou. Eu tô sofrendo muito porque meu bichinho sumiu. Deixaram a porta aberta e ele fugiu pela janela.